Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano. Essa aula é destinada aos meus alunos do segundo ano do Colégio Delos, onde nós vamos discutir um tema cidadania, entender a importância da cidadania, entender a origem da cidadania, entender os campos de ação da cidadania e o seu processo de desenvolvimento, consolidação e permanência. O interessante para se falar da palavra cidadania é entender o seu termo específico primeiro, certo? Então, cidadania, de acordo com o dicionário Aurélio, é a qualidade ou estado de cidadão. O que significa ser cidadão? Significa você exercer os seus direitos civis e os seus direitos políticos dentro do conceito do Estado. Agora, historicamente, quando a gente vai trazer e traçar a ideia do que vem a ser a cidadania, nós temos que nos reportar ali no período da chamada Antiguidade Clássica Greco-Romana, onde foi naquele momento que o termo cidadania foi desenvolvido e empreendido para determinar aquele que tinha preocupação em cuidar da cidade. Porém, cuidar da cidade significava exercer os seus direitos políticos e exercer os seus direitos civis. No campo civil, você deveria estar enquadrado dentro das normas e das regras, né, ditas e impostas pela sociedade através da criação de leis. Essa cidadania, naquele momento da chamada sociedade clássica greco-romana, não era uma cidadania plena, era uma cidadania restrita. Por quê? Na Grécia Antiga, por exemplo, ser cidadão significava você ser um eupátrida. O que significava isso? Você ser um dono de terra, proprietário de terra, certo? E a cidadania, na chamada Grécia Antiga, tendo Atenas como a principal representante, essa cidadania era uma cidadania restrita, uma cidadania que não era para todos, certo? Porque escravos não eram cidadãos, estrangeiros não eram cidadãos, certo? E para ser cidadão, você tinha que ser um eupátrida, ou seja, você tinha que ter em suas mãos propriedades rurais. A questão do sexo também interferia nesse conceito de classificação de cidadania, onde as mulheres também não poderiam ter participação política, ou seja, elas não poderiam votar, elas não poderiam exercer o seu direito político, muito menos civil, certo? Então, dentro dessa ideia de cidadania, ela tem a sua origem lá nas chamadas cidades-estados gregas, né, que eram cidades independentes politicamente e economicamente, porém eram cidades ligadas ao quesito cultura, mas que havia uma variação no que diz respeito à organização política. Em Atenas, que foi conhecida como, né, a cidade da democracia ateniense, as mulheres não tinham participação política. No entanto, em Esparta, que era uma sociedade militarizada e não democrática, era uma sociedade onde a mulher já tinha participação política, né? E esse termo democracia significa o quê? Demos significa povo, cracia significa governo, governo do povo. Então, o governo era exercido para o povo, todo o poder ao povo. Obviamente, nós sabemos que há uma distância muito grande entre aquilo que é real e aquilo que é ideal, certo? Então, cidadania significa aquele que se preocupava com a administração das cidades nas polis gregas. Como é que você se preocupa? Atuando politicamente. De que forma? A intenção, né, de cuidar bem da cidade é exercer as suas obrigações civis, né, que era a manutenção de uma relação. Essa cidadania, como eu disse para vocês, ela pode ser uma cidadania que é caracterizada como ampla ou restritiva. Esse processo de desenvolvimento da cidadania, como eu disse para vocês, aos moldes atuais, contemporâneos, não surgiu de uma hora para outra, né? Passou por um processo histórico de desenvolvimento, né? No quesito ampliação dos direitos de cidadão a mulheres, a jovens, a pobres, né? Isso aqui falando do âmbito da Grécia Antiga, onde não havia. Quem poderia votar era apenas os eupátridas. Aqui não muda, na Roma Antiga. Quem tinha direito civil e político, ou seja, ser cidadão, eram os chamados patrícios, que eram os detentores da terra. Obviamente, mais para frente, né, na Roma Antiga vão surgir Tibério e Caio Graco, que eram dois irmãos que vão lutar pelos direitos da plebe, né, que eram aqueles que realmente trabalhavam na Roma Antiga, tanto que eles vão criar os chamados tribunos da plebe. Tibério e Caio Graco foram aqueles responsáveis por ampliar os direitos, né, ao povo, né, através da democratização da posse da terra, né? Eles lutavam por reforma agrária.
Então, quando se fala dessa questão da cidadania, ela pode ser uma cidadania plena ou uma cidadania restrita. O que é essa cidadania plena? A cidadania plena é a capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas, ou seja, você vota e você participa civilmente. A restrita, apenas os considerados nobres, proprietários de terras, têm acesso ao usufruto do poder político. Agora, o que eu quero que vocês entendam é uma coisa. Há uma diferença muito grande entre a questão de exercício da cidadania e ser considerado um cidadão. Né? Quando a gente fala de cidadania, principalmente no Brasil, a gente sabe que ser cidadão vai muito além das questões legais, de ser previsto por lei ou ser um direito seu. As pessoas até hoje lutam para poder exercer os seus direitos de cidadania, principalmente aqueles direitos que foram conquistados ali, como no processo da Revolução Francesa em 1789, que cria o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Ok? É só uma síntese daquilo que a gente trabalhou hoje, e esse tema ele vai ser novamente trabalhado na próxima semana, que é a questão do desenvolvimento da cidadania no Brasil. Né? Como que começa essa cidadania, a partir de que momento em que a mulher vota, o analfabeto vota, a partir de que momento em que o Estado assume a responsabilidade de ser o principal elemento que vai democratizar e ampliar essa questão da cidadania, certo? Obrigado, meninos. Essa aula ela vai ser novamente, nós vamos trabalhar novamente esse conceito da cidadania na semana que vem, mas especificamente mais para o Brasil, ok? Obrigado e uma boa semana.